Você sabia que o inventário é obrigatório? Se o inventário não for realizado, diversos atos não podem ser praticados, principalmente no que se refere aos bens do falecido. Inclusive, há um prazo para que o inventário seja iniciado, e se o prazo não for respeitado, podem incidir multas sobre ele. Sendo assim, vamos falar mais um pouquinho do tema. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Samantha Alciati, sou advogada especialista em Direito Civil e hoje eu vou falar um pouquinho sobre inventário. Para nós entendermos um pouco melhor sobre o tema e de uma maneira mais fácil, eu vou responder algumas perguntas, as perguntas principais que recebemos aqui no escritório e também as perguntas que nos enviaram lá nas redes sociais. Primeira pergunta: em quanto tempo o inventário deve ser realizado após o falecimento? Bom, no processo judicial, o inventário deve ser instaurado em 60 dias, aí 2 meses após o óbito, prolongando-se pelos próximos 12 meses, de acordo com a lei. Claro que esse prazo ele pode ser alterado pelo juiz ou a requerimento de alguma das partes, mas dentro do processo judicial será nomeado um inventariante que irá, ao longo do processo, sempre prestar contas aos demais herdeiros. Segunda pergunta: é possível realizar o inventário mesmo se algum dos herdeiros estiverem com alguma discordância entre si? Bom, a resposta para essa pergunta é não. Para o inventário realizado em cartório, que é a modalidade de inventário extrajudicial, há alguns requisitos que precisam ser preenchidos. Primeiro, então, já respondendo a pergunta, todos os herdeiros precisam estar em consenso, em comum acordo sobre tudo, sobre a divisão, sobre as porcentagens, precisa haver o consenso. Segundo requisito, é necessário que todos os herdeiros sejam maiores e capazes. Então, este é mais um requisito obrigatório para que o inventário possa ser realizado em cartório. Além disso, não pode haver um testamento, a não ser que este testamento esteja caduco ou revogado. E, concluindo, o inventário, mesmo em cartório, deve ter a realização, o acompanhamento de um advogado. Sendo assim, terceira pergunta: se algum dos herdeiros for menor, é possível fazer o inventário em cartório, considerando que todos estão de acordo? Não. Como nós falamos na pergunta anterior, um dos requisitos obrigatórios é que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, a não ser que um desses filhos ou herdeiros que sejam menores sejam emancipados. Aí sim é possível a realização do inventário em cartório e não na modalidade judicial. Mas, se falarmos aí de herdeiros ou filhos, enfim, partes envolvidas que sejam menores ou incapazes, a modalidade obrigatória do inventário é a judicial. Bom, então vamos para a nossa quarta pergunta. Quais as principais diferenças entre o inventário judicial e o extrajudicial? Bom, eles têm semelhanças, mas têm as principais diferenças. O inventário judicial é aquele que uma das partes ou os herdeiros são menores ou incapazes, ou quando é uma situação que já havia um testamento, o falecido já tinha deixado um testamento. É uma situação também, ele vai ser utilizado quando há algum desacordo, algo a ser ainda discutido, a ser decidido. Então aí a gente já vai para a modalidade judicial. Às vezes é necessário fazer alguma regularização em algum dos bens para que ele possa então ser dividido e também a modalidade judicial acaba sendo o melhor caminho. Quais são as vantagens da modalidade judicial? Bom, haverá um juiz imparcial que estará resolvendo todas as questões. Esses desacordos, essas questões que faltam aí ser alinhadas serão resolvidas, então, de uma maneira justa, assim esperamos, de acordo com a lei. Mas, como desvantagens, acaba sendo uma modalidade um pouco mais custosa, por haver questões aí de recolhimento de taxas, inclusive diretamente ao tribunal, questões também dos honorários advocatícios, né? Leva um pouco mais de tempo. O inventário judicial, ele em tese demoraria aí 12 meses em relação à lei, mas é um prazo que pode ser prolongado. Então, o inventário judicial se resume basicamente nisso. Já o inventário extrajudicial,
é aquela situação que não havia um testamento ou era um testamento que já estava caduco ou revogado. Os herdeiros são todos capazes e maiores de idade. Todos estão em total comum acordo, já sabe como que todos os bens serão divididos, o que vai acontecer, nada precisa ser discutido. E aí, então, podemos optar pela via extrajudicial. Vantagens são muitas, né? Porque o inventário extrajudicial, ele é mais rápido, mais prático, as questões se resolvem de uma maneira mais objetiva. Também é necessário, sim, a presença de um advogado. E mais uma das vantagens que é legal a gente comentar é que o local pode ser escolhido. Quando a gente fala da modalidade judicial, é definido por lei a competência do fórum ali que vai cuidar do processo. Agora, na modalidade extrajudicial, a família que vai dar entrada ao inventário pode escolher qualquer cartório de sua preferência, que seja próximo à sua residência ou que já tenham outras documentações em andamento. Bom, quinta pergunta. Se o único bem que o falecido deixou for um carro, ainda assim eu preciso fazer um inventário? Para responder essa pergunta, é importante nós lembrarmos que existem alguns casos, algumas situações que há a dispensa do inventário e um alvará, por exemplo, de levantamento pode autorizar a transferência de algo nesse sentido. Então, existem alguns casos que não é obrigatória o inventário para que seja... Existem alguns casos que não é obrigatório o inventário para que se consiga alcançar a finalidade da família. Também tem alguns casos previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 6.858. Mas, em relação a essa pergunta, a resposta é sim. Então, se o falecido só tiver deixado um veículo, por exemplo, ainda assim é obrigatória a instalação aí do inventário para que seja resolvido e seja dividido aí de uma maneira ou proporcional ou justa de acordo com o que o juiz for decidir ou que as partes chegarem em acordo. E a nossa sexta pergunta é: seguro de vida faz parte da herança? A resposta é não. Seguro de vida não se confunde com herança. Em relação à herança, os herdeiros irão receber valores ou bens de acordo com o que a lei vai estipular. Então, haverá abertura do inventário, seja extrajudicial ou judicial, haverá também o pagamento do imposto, que é o devido nesse sentido, e aí haverá, assim, a divisão ou proporcional ou como for determinado pelo juiz. Já no seguro de vida, não tem a ver nem com inventário, nem com pagamento de imposto, tá? O seguro de vida, inclusive, ele é uma boa ferramenta para quem quer deixar algo para, por exemplo, alguém que não é um herdeiro necessário. Ou para quando você quiser aí deixar algum valor, mas com proporções ou divisões diferentes para cada filho ou para o companheiro. Então, o seguro de vida, apenas quem vai receber serão os beneficiários que foram incluídos no seguro. Já no inventário, não, todos os herdeiros necessários recebem. No seguro de vida, só os beneficiários. A partir do momento que existe o óbito, então a abertura de um sinistro, e aí por volta aí de 30 dias, normalmente, é que o pagamento aí da indenização referente ao seguro é realizado. Então, não, seguro de vida não se confunde com herança. Vamos para a nossa sétima pergunta. É necessário e obrigatório a presença de um advogado até mesmo para o inventário em cartório, o inventário extrajudicial? A resposta para essa pergunta é sim. É obrigatório que haja aí o acompanhamento de um advogado, mesmo que esse inventário seja extrajudicial, o inventário feito em cartório. Importante a gente ressaltar que pode haver assessoria de um advogado para todos os herdeiros, ou os herdeiros podem ser assessorados por advogados diferentes, ou também tem o caso de quando um dos herdeiros é advogado, e aí ele pode atuar aí como assistente jurídico na realização da escritura do inventário na modalidade de inventário extrajudicial realizado em cartório. E por fim, vamos à nossa oitava e última pergunta. Afinal de contas, quanto custa um inventário? Bom, nos dois casos, o imposto terá que ser recolhido, tá? E a alíquota ela vai variar de acordo para cada estado. Mas, claro que também há a variação da modalidade escolhida.
Na modalidade judicial, aí nós estamos falando de honorários advocatícios, custas de processo, vai depender também quanto tempo esse processo vai durar, então varia um pouquinho. Já na modalidade extrajudicial, estamos aí pensando também nas taxas cartorárias, além já do imposto, também há o honorário advocatício nesse sentido, e também vai variar dos bens que estão envolvidos e sendo discutidos e divididos no processo. Sendo assim, para responder essa pergunta, é necessário analisar caso a caso para entender aí qual foi a forma de inventário escolhida, quanto tempo vai durar, os bens que estão sendo discutidos também. Então, ficou alguma dúvida? Se você ainda tem alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem pelo direct, ou nos comentários do IGTV, ou nos comentários também do YouTube. Mas, se você preferir, também tem na descrição deste vídeo e na minha bio o meu telefone, que é o meu WhatsApp, que você pode entrar em contato diretamente comigo, onde eu posso te dar uma assessoria ou uma orientação direta. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos continuar juntos descomplicando direito.